de imediato criar uma União Económica e Monetária, que falhou, que foi substituída em 1969 por um sistema monetário europeu, porque era preciso. E quando o sistema monetário europeu se aproximou da implosão e implodiu, já estava em marcha a criação da União Económica e Monetária que hoje conhecemos. Bom, uma coisa completa. Portanto, ou seja, dizer que a moeda única, que é possível recuar da moeda única para o mercado interno e ficar confortáveis, não é possível. É que não é possível mesmo. E pensar que isso é possível é, no fundo, condenar a Europa a voltar atrás do mercado interno, ou seja, a voltar à mera construção nacional que conhecemos e que deu os resultados que deu. Porque uma das coisas, por exemplo, curiosamente, que hoje ainda aqui não se falou, é uma palavra que se fala sempre quando se fala da Constituição, é a palavra paz. Há uma coisa que nós temos a certeza, é que a Europa contribuiu para a paz na Europa. Não há guerra entre os países europeus desde que se foi criada a União Europeia. Esta é uma realidade. Um dos argumentos é, bom, não há guerra porque são democracias. Bom, mas são democracias porque muitos deles querem pertencer à União Europeia. Outra coisa, a questão da divergência e da convergência. Um dos 4 cavaleiros do Apocalipse atualmente para a Europa, eu costumo dizer que há neste momento 4 cavaleiros do Apocalipse da União Europeia. Enfim, eu acho que eram 4 mesmo na Bíblia. Portanto, enfim, bom, um é obviamente o Grexit, o outro é o Brexit, o outro é a Le Pen, a senhora Le Pen, enfim, e as repercussões de uma eventual vitória francesa, e a outra é a desigualdade europeia, porque não é possível também construir esta realidade, e mais uma vez tem a ver com a questão dos outros exemplos em que a diversidade é brutal, se de facto as economias europeias divergirem excessivamente. Mas desde o início que a Constituição Europeia se baseia na convergência, na ideia da convergência. Sempre que houve adesões, os países beneficiaram ou foram criados mecanismos, instrumentos de convergência e de coesão. Sempre. Sempre. E já agora, as pessoas se calhar não sabem, mas os países da adesão mais recente, que eram os mais pobres, todos eles convergiram com a média europeia, todos. E mais, Portugal está hoje mais perto da média europeia em PIB per capita do que estava antes da adesão. Apesar dos 15 anos, eu reconheço, de divergência com os países mais ricos. Mas a verdade é que, em relação à média europeia, Portugal também, enfim, e nós chegámos à União Europeia com cerca de 50% do produto per capita relativamente à média europeia, estamos hoje nos 70 e muitos por cento em relação à média desta União Europeia. Não é a mesma coisa se falarmos dos países dos 12 ou dos 10 a que nós aderimos na altura. Isto é só para dizer que, de facto, a questão do euro não pode ser encarada como uma imposição, tem que ser encarada como uma necessidade. O euro existe porque é necessário, porque é preciso. Uma coisa diferente é quem lá está. E, de facto, a construção do euro baseou-se na ideia de que todos tinham que aderir ao euro. Mas, atenção, aderiam ao euro se tivessem condições para o fazer. Eu já disse isto há bocado, mas insisto que acho que é muito importante. Boa parte dos países que aderiram não tinham condições para o fazer. Mas a verdade é que fizeram um esforço para lá chegar, inclusivamente muita cosmética. E o problema da Grécia é esse, foi um problema de cosmética. Ora bem, o problema agora é outro, é que já lá estando o que é que se pode fazer, porque voltar atrás é pôr em causa esta construção. Enfim, moeda e só para dizer mais uma coisa sobre a questão da imperfeição, eu acho que é também uma questão importante. Para quem é que é a imperfeição da zona euro? É para a zona euro. Não é para os países do Sul ou para os países do Norte, porque não pode ser visto assim. É essa a visão nacional, e se quiserem, permitem ser antipática, a visão nacionalista, que em muitos casos contamina e envenena a Constituição Europeia. A visão nacionalista é a pior coisa que nós podemos adotar. E é isso que está a acontecer em muitos países. E eu reconheço, porque a legitimação pelos resultados, que foi sempre a legitimação principal da Europa, neste momento está a falhar. Só que nós temos que olhar para o quadro grande, e o quadro grande é o que é que queremos fazer disto, para que é que isto serve. É evidente que é muito fácil recuar, é a coisa mais fácil do mundo, repito, 4 cavaleiros do Apocalipse, todos eles ameaçam a Constituição Europeia. Mas uma das grandes ameaças à Constituição Europeia é a ideia, na minha opinião simplista, de que o euro é uma ameaça, de que o euro é um mal, tiramos o euro e ficamos muito bem com o mercado interno. Não ficamos porque não há mercado interno, pelo menos não funciona, vai funcionar cada vez pior. E a experiência dos 20 anos entre a crise do Luxemburgo e o ato único, ou seja, aqueles 20 anos em que a Europa não teve centro de decisão, é bem elucidativa, é estudá-la. Mas dito isto, enfim, portanto estou em desacordo, peço muita desculpa, mas enfim, havia muita coisa a dizer, porque o problema deste tema é que podemos ficar aqui até. Ricardo, é a sua vez. Estou aqui a levar as balas todas, portanto. Bom, quanto às questões que os meus colegas de painel levantaram, eu não vejo que o euro seja uma necessidade. Não faltam exemplos de zonas de comércio livre em que não há união monetária. E de resto, quanto à questão da Europa como um bem ou como um mal, evidentemente, e eu peço
desculpa se não expressei bem há pouco a minha perspectiva, a integração europeia no balanço ainda nos serviu, até aqui serviu-nos. A questão é que nos últimos anos, em específico, desde a introdução da moeda única, desde a introdução física da moeda única, tem havido um caminho de divergência. E de resto, quanto à questão que há pouco mencionou dos fluxos de investimento, eu na minha intervenção mencionei investimento total, público e privado. Portanto, eu não coloquei nenhum ênfase na questão do investimento público, porque evidentemente o investimento público foi mal direcionado, e isso é algo que tem sido devidamente escalpelizado e, portanto, estou totalmente de acordo quanto a isso. E mesmo o investimento privado foi canalizado para setores não transacionáveis, porque a economia portuguesa, até aqui, sofria de um mercado interno frequentemente pouco concorrencial e muito rígido em determinados aspectos. Portanto, totalmente a favor da liberalização da economia, das reformas dos mercados de produto e de trabalho, que possam, digamos, tornar o investimento de maior qualidade e maior utilidade. Agora, uma coisa é que não podemos, digamos, escamotear, é que não há dúvidas nenhumas que uma economia com níveis de produtividade inferiores às da média europeia, precisamos de mais investimento, porque só com investimento é que vamos conseguir equiparar a nossa estrutura produtiva e reposicionar a nossa economia em segmentos de maior valor acrescentado. Portanto, esse, penso eu, é algo que é uma relação muito direta. Mas, voltando à questão do mercado único. O mercado único na Europa dá-lhe escala, que é algo que nenhum destes países, individualmente, sobretudo os mais pequenos e os periféricos como Portugal, teriam por si só. Agora, ao introduzirmos uma moeda única que retira graus de liberdade e introduz um conflito enorme entre a configuração comunitária e a configuração nacional da Europa, estamos, de facto, a dar um tiro nos pés e a cultivar as sementes da discórdia. Porque a Europa não é uma federação. Jacques Delors tinha a perspectiva de que a Europa seria uma federação de nações soberanas, o que é um paradoxo, mas que seria a avenida possível. Agora, a verdade é que a Europa é uma confederação de Estados soberanos. E é essa incompreensão, e é por isso que determinadas decisões na Europa entram em conflito com as ordens jurídicas nacionais. É aí que está a origem dos conflitos constitucionais. Nós, em Portugal, e os últimos anos foram pródigos nisso, tivemos vários orçamentos de Estados rejeitados por questões de natureza. Curiosamente, eu nunca vi nas considerações do Tribunal Constitucional a menção ao artigo na Constituição que se refere explicitamente ao orçamento, que é o 105. Eram sempre questões de natureza mais abstrata. E, portanto, há aqui uma incompreensão que, na ausência de convergência económica, semeia a tempestade. E há pouco o cavalheiro lá atrás mencionou que o único exemplo da União Monetária bem-sucedida na Europa foi a reunificação alemã. E, de facto, é curioso, porque ainda hoje os alemães estão a pagar a reunificação alemã. Na Alemanha existe uma sobretaxa de 5,5% de IRS, que é especificamente consignada a programas de convergência económica do leste da Alemanha. Portanto, não tínhamos dúvidas, mesmo no caso de sucesso, em que era o mesmo povo, a mesma língua e provavelmente as mesmas tradições, mesmo aí houve um custo que não é despiciente. E, portanto, o meu ponto é o seguinte. A Europa é algo que aproxima os povos, é algo que no final, no balanço, tem um impacto económico muito positivo. E nós, Portugal, temos condições ímpares para nos estabelecermos como uma rampa de lançamento de investidores não europeus na Europa. E, de resto, é isso que tem sucedido, nomeadamente com o investimento chinês e mesmo com certos interesses brasileiros. E, portanto, nós devemos utilizar isso, porque, de facto, nós estamos absolutamente sequiosos de investimento, porque é isso que, no final do dia, permitirá que as nossas empresas sejam mais competitivas, porque nós não podemos esquecer que a esmagadora maioria do tecido empresarial português são microempresas. E, portanto, empresas que têm até 10 trabalhadores, têm 2 milhões de faturação no máximo, e estas empresas, que representam a grande fatia do empresariado português, dedicam-se a setores onde a pressão concorrencial é terrível. E, portanto, nós precisamos de ganhar escala. E, para isso, precisamos de investimento. E eu estou sempre a sublinhar a mesma mensagem, porque esta é que é a variável crucial. É investimento que permita maior produtividade e que nos permita concorrer em condições de maior igualdade com todos os restantes países na Europa. E se isso acontecer, Portugal terá na Europa um vetor de enorme crescimento. O problema é que neste momento, volta à inflexibilidade dogmática, não existe, na minha opinião, suficiente cooperação no sentido de aproximar os países e tornar esta união monetária uma área económica mais ótima. Existe, sim, um excessivo foco na ideia do Tesouro Central, na ideia da harmonização,
na ideia da centralidade. E eu julgo que no final do dia, seja agora, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, esse será o fim da União Europeia como a conhecemos hoje. E isso seria terrível, porque eu penso, reiterando a mensagem inicial, que no balanço a integração europeia é vantajosa, agora estamos a evoluir na direção errada. Último momento para o Paulo, que está ali a movimentar-se e quer falar, e depois fechamos este painel. Paulo. Não, é que eu acho que há de facto aqui um problema de fundo sobre esta questão. Nós temos que perceber o que é que queremos que seja a União Europeia. Os alemães quiseram que a Alemanha fosse unida e, portanto, estão a pagar o custo, tem um custo, mas a Europa também tem. Mas tem benefícios maiores que os custos. Agora, se nós não quisermos os custos, só quisermos os benefícios, daqui a bocado não temos nem os custos nem os benefícios. Temos outros custos muito piores que estes. Era só isto. Senhores, muito obrigado. Vamos aplaudir os nossos oradores. Fazer 15 minutos de intervalo só.